Obrigado, Senhor, porque através da criação nós conseguimos entender o poder de Deus. Por favor, fica conosco ao meditarmos a Tua palavra, que o nosso coração seja transformado à imagem e semelhança do Senhor. Obrigado por tudo que já vivenciamos, por tudo que cantamos e ofertamos. Aceita o nosso louvor, o nosso coração e, sobretudo, aceita também a nossa vida. Nós ofertamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Pode ser que você me veja tossindo, mas não é Covid. Eu tenho aqui, graças a Deus. Eu e minha esposa ficamos bem mal e temos visitado o hospital aí essa semana algumas vezes. Ontem estive ainda no Hospital Adventista até tarde e fiz vários exames. Ontem estava com muita febre e eu pensei que era Covid, mas eu tive Covid faz um mês e pouco. Eu falei, agora pega assim, é todo mês, toda semana? Eu pensei, né? Mas aí eles fizeram tudo quanto foi exame, colocaram aquele negócio que futuca o cérebro da gente. E aí também tiraram exame de sangue e não tem nada. Graças a Deus. Bom, eu estava na casa da Rax essa semana, não é? Já estava meio mal. Lá depois piorou, Rax. Porque tem um amigo que diz assim que não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas hoje é o melhor dia de todos esses. Eu estou bem, estou sem febre, estou tal. E então Deus está cuidando da gente. Louvado seja Deus. Muito bom, você está vendo na tela o tema da nossa série. Os próximos 3 domingos nós trabalharemos com este tema. Eu quero ler com você primeiro o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e o que mais, irmãos? A terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? E houve luz. Cosmogonia, você ouviu falar nessa palavra? Estranha, né? Cosmogonia é a junção de 2 palavras. A primeira é cosmos, que tem de ver com o mundo. E gonia vem da raiz ginomai, que tem de ver com um novo estado de ser, ou seja, com criação. Então, em outras palavras, cosmogonia tem também de ver com a criação do mundo. O Gênesis apresenta, ou melhor, na nossa Bíblia apresenta-se o primeiro livro da Bíblia, o nome é Gênesis, mas na Bíblia hebraica o nome não é Gênesis. Quando você vai na Bíblia hebraica, o nome é princípio, Bereshit, princípio. Em outras palavras, o Gênesis é o princípio das coisas, é o Bereshit. A tradução grega do Antigo Testamento, ela chamada como Septuaginta, não sei se vocês já ouviram falar, ela traz o nome Gênesis como Gênese, ou seja, que deu origem à nossa língua portuguesa, a palavra na língua portuguesa genética. Então, o Gênesis, ele tem também de ver com a genética humana. Mas existe uma tradução do Antigo Testamento chamada Vulgata Latina, que é a tradução do Antigo Testamento na língua latina. E lá também aparece o Gênesis. Então, a única tradução que o nome é diferente é no hebraico, que significa princípio. Gênesis é o princípio. Ou seja, no Gênesis nós encontramos alguns princípios. O princípio da criação. De onde nós viemos? Princípio. Encontramos também o princípio da família. Como é que funciona a família? Princípio, está lá no Gênesis. Encontramos no capítulo 3, por exemplo, o princípio do quê? Do pecado. A origem do pecado. Mas encontramos também a origem da graça. É lá no capítulo 3 que o Senhor providencia um cordeiro. Do jeito que o pecado entrou, entrou também a graça. E diz o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, que aonde abundou o pecado, fez o que a graça? Superabundou a graça. A gente encontra isso. É no Gênesis, lá no capítulo 4, a gente encontra também o princípio do assassinato. O início do assassinato. O irmão matando o outro irmão. Primeira vez que a gente vê isso na história da raça humana. Caim matando Abel. É lá também que a gente encontra o princípio, o início da poligamia. O que é poligamia?
é um ser humano ter mais de uma mulher. É lá no Gênesis que a gente encontra isso. É no Gênesis que nós encontramos também o primeiro instrumento musical. A primeira confecção de um instrumento musical. É no Gênesis. É no princípio. É lá que nós encontramos também o juízo. A primeira vez que Deus decide dar juízo para o ser humano. Destruir a terra com água. E o nome disso foi o quê? Dilúvio. É lá no Gênesis que nós encontramos. É no Gênesis que nós encontramos o início das línguas. Lembra-se desse episódio? Torre de Babel. O início das línguas. É no Gênesis que nós encontramos também o princípio do chamado. E eu abro aspas aqui para dizer para você, quando você pensar assim, será que Deus está me chamando? Pensa no Gênesis. O princípio do chamado é, às vezes, você deixar a sua zona de conforto para seguir a vontade de Deus. Esse é o princípio do chamado. Nós encontramos isso no capítulo 12 de Gênesis, com Abraão. Então, o nome original é Bereshit, princípio. O texto diz assim, logo no início, quando nós lemos, no princípio criou Deus o céu e a terra. Agora, essa expressão no princípio, a gente pode traduzi-la de pelo menos 3 formas. Uma delas é como está, no princípio. Existem outras 2 maneiras de traduzir esse mesmo texto. Uma delas, pelo princípio, criou Deus os céus e a terra. Segunda maneira, para o princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, 3 formas. No princípio criou Deus, para o princípio criou Deus, pelo princípio criou Deus. E por que eu estou citando isso com você? Porque no mundo grego, a expressão princípio é arre. Até existe na literatura grega o arre de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. Existe isso por lá. Eu vou citar alguns. Por exemplo, para Tales de Mileto, grego, o arre de todas as coisas, o princípio de todas as coisas é a água. Para Anaximenes de Mileto, o princípio é o ar. Você vê? Para Xenófanes de Cólofon, o princípio de todas as coisas é a terra. Então, para um, tudo surgiu por causa da terra. E tem até gente que se diz por aí, especialista em teologia, que está dizendo que a terra, em conexão com Deus, teria dado início a todas as coisas. Irmãos, Deus é Deus, terra é terra. Deus está acima de tudo e acima da terra. Deus não precisou de nada para... A gente vai ver isso aqui. Nenhuma matéria pré-existente para criar as coisas. Não posso comparar Deus com terra e Deus com nada. Maior que forças, maior que reis. A gente canta, não é isso que a gente canta? Maior que forças, maior que reis. A que comparareis a Deus? A nada. Não pode comparar Deus com nada. Heráclito diz que o princípio de todas as coisas é o fogo. Pitágoras, especialista, ou que deu origem à questão da matemática, ele diz que a origem de todas as coisas é o número. E por fim, Demócrito, ele diz que a origem de todas as coisas é o átomo. Cada um tem uma ideologia para isso. Ocorre que a Bíblia diz no princípio, ou pelo princípio, ou para o princípio. E o texto ali, a palavra é Bereshit no hebraico. E no grego é o arre. Ocorre que a Bíblia, então, ela faz o seguinte. Se você traduzir a palavra no princípio, pelo princípio, então você vai ter que entender assim, olha, pelo princípio, ou seja, você vai olhar o princípio como um ser pessoal. Você vai personificar o princípio. Se você traduzir para o princípio, você vai olhar para a frase e vai dizer assim, então todas as coisas foram criadas para esse princípio, personificando novamente o princípio. E se a gente tivesse que personificar o princípio? Seria água, seria ar, seria terra, fogo, número, átomos. O que seria esse princípio? O arre de todas as coisas. Quem disse? Aqui. O arre de todas as coisas. Jesus.
o princípio de todas as coisas. E Paulo, em Colossenses, fala que todas as coisas vieram a existir por causa dele. Tudo veio a existir por causa dele. E João, no Evangelho de João, capítulo 1, ele diz assim: sem ele, Cristo, nada do que foi feito se fez. Ele é o arrê, ele é o princípio. Tudo foi feito por ele e foi feito para ele. Que coisa maravilhosa! A personificação do princípio. Quando a Bíblia diz no princípio criou Deus. Antes de continuar aqui, eu diria logo para você o seguinte: essa expressão no princípio também traz a ideia que antes de Deus, nada. Depois de Deus, tudo. Antes de Cristo, nada. Depois de Cristo, tudo. E que depois do Novo Testamento isso fica revelado quando vem Jesus. Quando ele decide nascer. Que ao nascer, o que ele faz com a história? Ele divide a história. Antes dele e depois dele. Como que dizendo que se ele não tivesse vindo aqui, nós estaríamos no nada, no caos. Então, amigo querido, desculpe se eu for redundante com o que eu vou te dizer agora. Esse Cristo, que é o princípio de todas as coisas, ele pode ser o princípio para as tuas necessidades. Ele pode ser o princípio para a tua vida. Ele pode ser o princípio para o teu recomeço. Amém? Ele pode. No princípio criou. A palavra que criar é bara, que significa criar a partir do nada. No mundo antigo, inclusive entre os egípcios, havia uma teoria de que é impossível você criar a partir do nada e que os deuses, entre aspas, que criaram a partir de uma matéria pré-existente. O Deus da Bíblia, o princípio da criação de Deus, ele cria a partir do nada. Ele não precisa ter nenhuma matéria pré-existente para fazer as coisas acontecerem. Isso também transmite uma ideia muito importante para nós. O que é que você já perdeu? Você perdeu tudo. E eu conheço pessoas que em algum momento da vida perderam tudo. Tudo. Como, por exemplo, o livro de Jó. Você já estudou o livro de Jó? Perdeu tudo. Perdeu todos os filhos, perdeu todo o dinheiro, perdeu os amigos, perdeu a consciência, a saúde mental da esposa, perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus inimigos, Deus deu tudo em dobro para ele. Sabe por quê? Porque Deus pode restaurar tudo aquilo que você perdeu. Ele pode. E eu vou dizer mais, só Ele pode. Só Cristo habitando na vida de alguém pode dar sentido à vida. Pode fazer tudo novo, de novo. Então, Ele cria a partir do nada. Por meio da palavra. Agora, a Bíblia diz, no princípio criou Deus. E o texto é tão rico que quando você vai ver a origem do nome Deus aqui é Elohim. E o que é Elohim? Elohim é a expressão Deus no plural. Quer dizer que na criação já estavam ali pelo menos duas pessoas. Na criação. Então, o Deus é triuno sempre, eternamente triuno. E estava na criação. Quando o Senhor cria o homem, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, é uma ação triuna. Aí tem gente que olha assim e fala assim, poxa vida, mas será que a gente vai um dia ver Deus? Ver a face de Deus? Se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho para mim. Se eu estiver errado, também não tem problema errar nessa questão. Para mim, eu verei a face de Deus. Eu me lembro de Moisés falando, Senhor, eu quero ver a tua face. Por favor, Senhor, deixa eu ver a tua face. Só para eu ver que eu não estou sozinho, que o Senhor está comigo. Aí Deus olha para Moisés e fala, filho, você não pode. Nenhum ser humano pecador que olhar para mim vai ficar vivo. Faz o seguinte, coloque-se lá na fenda da rocha. E eu vou passar e você vai ver a minha bondade. Vai ver primeiro o meu caráter. Aí Moisés foi. Deus passou e ele viu Deus pelas costas. A Bíblia faz questão de falar que pelas costas. Significa dizer
que o Deus que eu creio tem costas. Você se parece com Deus. Não permita que as pessoas digam que você é fruto de um acaso. Não. Você é fruto de um Deus que se manifesta. Deus Pai, ninguém viu, mas as pessoas viram Jesus. As pessoas tocaram em Jesus. Tocaram nas feridas de Jesus. Jesus comeu com essas pessoas. Jesus andou com essas pessoas, curou essas pessoas. Então, o Deus que eu creio não é um Deus ausente que cria o mundo e se afasta e deixa as pessoas viverem a sua própria sorte. Não. O Deus que eu creio é um Deus que é presente. É um Deus que se comunica, que toca, que visita as casas, que visita os lares, que entra no quarto, que entra na sala, que passeia com a gente no carro. É um Deus que não abandona. Amém, irmãos? Esse é esse Deus. Ele criou o céu e a terra. Agora dá uma olhada no versículo 2, a Bíblia diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha, aqui vem uma manifestação da presença do Espírito Santo. Então, nós temos o Deus triuno na criação e o Espírito de Deus pairando por sobre as águas, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio ao caos, o Espírito de Deus está ali. Aqui, para mim, isso traz também uma série de outras informações. Uma delas é que muita gente diz assim, não, está um caos aqui na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, nas coisas que eu estou fazendo, as coisas não vão bem. Então Deus se esqueceu de mim. Deus nunca se esquece de ninguém, irmãos. Nunca. E o Espírito Santo atua, ainda assim, quando as coisas não vão bem. Quando as coisas estão escuras. Quando aparentemente o caos está instalado, o Espírito Santo não abandona. Nunca abandonou ninguém. Eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que está vivendo um caos interno aí, emocional. Às vezes com o filho, com a filha, às vezes no negócio. Amigo, você não precisa ter vergonha de falar com Deus. Porque o Cristo que esteve aqui, esse princípio é o princípio que se manifesta também em meio ao caos. Ele organiza o caos. Ele traz ordem à bagunça da nossa vida. Ele pode fazer isso. Organizar aquilo que aparentemente não tem mais solução. Eu falava com um casal amigo. Essa semana que passou, segunda-feira, eu fui lá no escritório dele. Eles têm a mesma idade de casamento, o mesmo tempo de casamento que eu tenho com a minha esposa. 28 anos. É bastante tempo, né? Esses dias ele chegou para a esposa e falou assim, há 20 anos eu não te amo mais. E aí? Há 20 anos eu não sinto nada por você. Eu esperei os nossos filhos casarem, esperei nossos filhos se formarem, depois casarem, para eu não queria que meus filhos crescessem sem que eu estivesse em casa. Agora que nós casamos os meninos, eu vou embora. O mundo dela desabou. Desabou, o chão abriu. Ela ligou para minha esposa chorando e eu ouvi a conversa. Perguntei se eu podia visitá-lo. Ela disse, pode. Liguei para ele, ele fugiu. Cristão, guardador do sábado, essas coisas todas, mas com um cão no corpo. Só pode um negócio desse. Fugiu, liguei para ele e fugiu. Liguei uma segunda, uma terceira, ele fugiu. Falei, você não vai fugir, eu não desisto. Diz que brasileiro não desiste? Nunca. Peguei o endereço da empresa e fui lá na empresa dele, no escritório dele, aqui em São Paulo. Bati na porta uma vez. E na segunda vez eu vi que veio alguém no olho mágico. Ele estava sozinho no escritório. Ele abriu com o olho desse tamanho. Falei, eu apareci. Sou eu mesmo. Sentei com ele.
E dentre outras coisas, eu falei para ele assim: você não sabe de nada. Você é excelente pai, foi excelente pai, excelente empreendedor, você é um excelente homem de Deus, excelente líder da igreja, mas você é um péssimo esposo. Sempre foi um péssimo esposo. Sua esposa nunca teve um esposo em casa. Aí ele falou assim: eu não amo mais a minha esposa. Eu falei: você tem outra coisa, você não sabe o que é amor. Você não sabe o que é amor. Porque amor não é sentimento. Amor não é aquilo que você olha, meu coração, não estou sentindo nada. Amor não é sentimento. Amor é decisão, amor é escolha. Eu falei: você está envelhecendo assim como eu, está barrigudo assim como eu. Daqui a pouco quem vai cuidar de você é a tua esposa. Aí você vai ver o que é amor. Ele começou a chorar. Eu abracei, falei para ele: volta para casa, filho. Volta para casa. Vai reconstruir a sua vida? Deixa eu te perguntar, irmão. Deus pode organizar o nosso caos? O que você acha? Pode ou não pode? Pode. Ele pode pegar um relacionamento que está todo esfacelado, reconstruir. Ele pode tirar um filho das drogas. Ele pode curar uma doença. Ele pode reorganizar a nossa vida financeira, nos ajudar nisso. Ele pode nos reorganizar mentalmente, ajudando a gente a dar um norte para a nossa profissão, para os nossos negócios, para aquilo que a gente quer. Ele pode. Só que Deus, ele não vai invadir a vida de ninguém se você não permitir. Então você precisa permitir. E se você permitir, olha o que vai acontecer no versículo 3, que é a primeira coisa que Deus faz quando começa a criar. Disse Deus: haja luz, e houve o que, irmãos? E houve luz. Primeira coisa, luz. Luz em meio a trevas. Organização em meio ao caos. Você passa a enxergar aonde antes não enxergava. Passa a ver sentido aonde antes não via sentido. Nós vivemos um mundo, irmãos, que está um caos. Ele não está caminhando, ele já está um caos. Então, para o caos em que nós vivemos, Jesus na veia. Jesus é a única saída, a única esperança, a única resposta. Ele é tudo para a gente. Deixa eu perguntar para você, quem entendeu o sermão dessa manhã? Tem alguém nessa manhã que quer dizer assim: Senhor, eu preciso de uma organizaçãozinha na minha vida e de luz. Eu preciso ter a vida mais iluminada. Eu preciso ter a vida da minha família mais iluminada. Tem alguém que quer nessa manhã convidar Jesus para fazer parte dessa situação? Amém? Fique em pé então. Eu quero que você tenha esse momento com Deus aí de oração. A tua oração vai ser basicamente a seguinte: Senhor, organiza a minha vida. Organiza aquelas áreas que eu não estou conseguindo organizar. Entende? É cura. Senhor, organiza isso, Senhor. É reconciliação. Senhor, organiza isso para mim. Conversa com o Senhor. Pode conversar, fala com Ele. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor sempre tem a melhor resposta. Sempre tem a melhor palavra. E o Senhor pode colocar ordem em nosso caos. Então, por favor, Senhor, receba cada família aqui representada. Cada irmão, cada irmã, cada jovem. Senhor, organiza a vida do teu povo. Da mesma forma como organizaste o mundo, trouxesse luz para o mundo, traga também luz para dentro da nossa casa. Luz para a igreja, luz para os nossos relacionamentos, luz para a nossa vida. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar um pouquinho.